Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Well, depois do vídeo um pouco de cunho mais sério, né, vou falar sobre um assunto bem interessante, bem legal, que muita gente procura, inclusive, curso de inglês para isso, tá? Vamos falar sobre job interview. Job interview ou entrevista de emprego em inglês, ok? Algumas das 8 perguntas mais comuns, né, que a gente vê por aí. Eu tô fazendo esse vídeo, que eu vou deixar um outro aqui no card, inclusive com inspiração no vídeo daqui de cima, que é o vídeo que eu utilizei para minha primeira entrevista de emprego em inglês, tá? É o vídeo do canal Let's Talk Free English Lessons, um canal de 8,35 milhões de inscritos. Esse vídeo fazem 12 anos que ele foi feito, então é um vídeo já que ultrapassou aí pelo menos uma década, e foi o vídeo que fez a minha vida realmente ir pra frente e eu passar na minha primeira entrevista de emprego em inglês, tá? Que foi para a primeira escola de idiomas que eu lecionei, né, aqui na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo, tá bom? Bom, vamos nessa, vamos direto ao assunto, ó. Curte, se inscreve aí, ativa o sino, compartilha o vídeo, tá? Me ajuda aí a crescer na comunidade, e vamos nessa, vamos espalhar conhecimento aí pro pessoal, pra galera, fechou? Bom, uma entrevista de emprego nada mais é do que uma sessão que a gente chama em inglês de Q&A, Questions and Answers, Q&A. É muito comum você ver essa expressão Q&A com facts, frequent asked questions em sites, em fóruns de jogos e em finais de apresentações no mundo corporativo, né, no mundo enterprise. Então o cara apresenta e ele abre uma sessão de Q&A, Questions and Answers, tá? E aqui, como eu disse, são 8, as das mais comuns, tá? Então vamos direto ao assunto. Vou tentar deixar o vídeo curto para que vocês também não fiquem entediados vendo o vídeo, tá bom? Como é que vai funcionar? Eu vou colocar aqui a pergunta e depois eu vou colocar também, acho que eu vou colocar na descrição. Eu vou falar, vou ler, né, o que eu preparei aqui, e aí vou colocar o que está escrito na descrição, não na imagem, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode fazer uma prática de reading, ou seja, ler primeiro a resposta que eu vou dar lá. E você pode também fazer uma prática de listening. Então, eu vou falando e você vai escutando o que eu vou falar, tá? E aí você pode fechar o olho para você praticar bem a parte do ouvido. Depois você listen and read, né? Essas habilidades são cruciais, assim, para você começar a ter mais segurança na hora de falar. E depois, quando você for preparar o seu job interview, obviamente, eu vou dar um contexto aqui, né, do que hoje eu trabalho no mundo corporativo. Você prepara ali de acordo com a sua realidade. Fechou? So let's go. Let's get to it. Question number 1. Tell me a little bit about yourself. Tell me a little bit about yourself. Ok? E fale sobre você. Context. Contextualizando. Eu trabalho como Prospect Development Representative, ou um representante de desenvolvimento de prospecção ou de novos negócios, tá? Uma pré-venda. Eu sou o topo do funil de vendas. Quem manja aí de vendas, eu tô ali no topo do funil, ou seja, na parte de prospecção, de abertura de conversa, na parte de qualificação, de discovery, é ali onde eu atuo, e depois passo para frente para os meus account executives e eles fazem ali o restante do funnel. Então, eu estou estudando, inclusive, para estar nesse meio também e no final do funnel, if God allows me, e vamos nessa, né? Então, essa entrevista vai ser para essa vaga, como se fosse um enterprise e um mid-market, que também chamam de BDR, né? Business Development Representative, ok? Então, vamos nessa. A minha resposta, obviamente, vou até colocar aqui, de novo, vai estar escrito embaixo, tá? Tudo que eu responder aqui, e vamos nessa. Vamos lá. Tell me a little bit about yourself. I'm a specialist in enterprise and mid-market business development, focusing on high-growth tech like SaaS, AI, and customer intelligence. My background actually started in languages and education, which gave me strong foundation in active listening
and translating complex ideas. I later combined that with IT management and an MBA in sales and negotiation to bring a highly data-driven strategy to my work. Right now, my focus is on navigating complex corporate matrices and speaking the language of C-level executives. I'm looking to bring the blend of strategic prospecting and sales methodology to team where I can consistently drive pipeline and revenue growth. Ok? Então, o que você quer dizer com isso aqui? Traduz aí depois, cara. Usa o translator, vai traduzindo palavra por palavra aí. Constrói esse senso aí também de translation e não de ter tudo mastigadinho, tá bom? Mas basicamente aqui, o que eu foco é na background profissional, ok? Quer adicionar alguma coisa a mais aí, pessoal? Maneiro. Adiciona coisa que vale a pena. Não vai adicionar coisa tipo, eu, eu gosto de comer ovo com bacon. Nobody cares, tipo, ninguém liga. Agora, você fala assim, ó, I'm an avid reader, né? Eu sou um leitor ávido. I participate in some book clubs. Isso é importante também para o pessoal te conhecer na forma também aquém do crachá. Aqui foi uma resposta 100% de crachá, tá? Mas aqui depois a pessoa pode te conhecer no depois. Mas já é uma resposta que você pode depois adaptar aí para sua realidade, ok? Então, question number one, tell me a little bit about yourself. A resposta vai estar na descrição também, certo? What are your strengths? Question number two. What are your strengths? Okay. Strengths, nós estamos falando de fortalezas, de força, ou das suas boas qualidades. Okay? Essa é uma parte onde eles vão tentar te pescar principalmente com generic adjectives, ou características genéricas. Por exemplo, se você for falar I'm a proactive professional, legal, good. Você ser proativo meio que faz parte, né, principalmente desse cargo que eu tô disputando aqui, faz parte, tá? É meio que básico, ok? Então, aqui você tem que ir a quem? E aí, a resposta que eu daria tá aqui, ó. My biggest strength is my strategic approach to the top of funnel enterprise pipeline generation using sales methodologies. Instead of just making random calls and a high volume of calls, I focus on deep qualification using frameworks like MEDPIC to map the stakeholders of the networking, identify economic buyers, and uncover real pain before I even make the first touch point. Certo? Então aqui eu estou falando muita coisa muito técnica. Eu vou muito dentro da minha função em si. Ok? Então eu digo basicamente que a minha maior força é entender de fato um approach hiper personalizado para esse tipo de público, os C-levels, né? Pessoas de C-level, né? Que é um C-level, né? CEO, CFO, COO, todos aqueles chief, e aí a letrinha do meio quer dizer a função dele. Então, executive no CEO, operational or operation no COO, financial no CFO, né? No marketing do CMO, tá? Então, quando você vê essas siglas assim, sempre é Chief, a função e Officer, tá? Fica aí uma dica a mais. Então, eu foco muito nessa parte do high touch, do hyper personalization touch para essas pessoas, para você tentar, obviamente, uma conversa, porque esses caras não vão aceitar qualquer tipo de e-mail, tá? Depois dos strengths, usually, eles vão para weaknesses. What are your weaknesses? Ok? E aqui a gente está falando de fraquezas, tá? We have a lot of it. A gente tem muitas fraquezas, né? E aqui você não pode ter medo de você falar sobre suas reais fraquezas, tá? Aqui eu tenho uma muito boa, ok? E vamos ver o que sai aqui dessa resposta que você pode aproveitar, né? E minha resposta é: I'm deeply invested in the strategic side of demand generation, so I historically had a tendency to overanalyze and spend too much time perfecting the ideal personalized message before taking actions.
and sometimes I lost the best momentum. So, my work in progress is to make the process even faster. Certo? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei que eu sou um pouco perfeccionista demais. Tá? Então, eu gasto muito tempo pensando na coisa perfeita e não tomo ação. Que às vezes só pegar um telefone e ligar já resolveria. Então, meu trabalho em process, né, o work in process, né, o que eu estou esperando melhorar, é uma rapidez maior nessa hyper personalization. Tá? Então, é o que eu trabalho há muito tempo já. Né? Então, essa é a minha weakness, e a sua. Né? De novo, aqui estamos no contexto de SDR, BDR, okay? Que é o que eu trabalho hoje, certo? Então, question number 4. Where do you see yourself in 5 years? Quando ele pergunta, where do you see yourself in 5 years? Ou onde você se vê em 5 anos, geralmente ele quer ver a tua ambição, principalmente se a tua ambição envolve estar ali com eles, né? E aí você pode até falar assim no meio da entrevista, falar assim, look, I hope I'll be here, né? Eu espero que eu esteja aqui, I hope I'll be here, né? E aí você continua com a sua resposta. A minha que eu coloquei foi assim, eu tô lendo porque, gente, eu não ia lembrar de cabeça, tá? Quando você tá ali no momento do job interview é diferente, né? No vídeo é outra parada, né? Então, well, in 5 years, my goal is to transition into a leadership or strategic account executive role within revenue operations or sales management. Over the next couple of years, I want to completely master the specific territory, consistently exceed my quota, and deeply understand the client business models inside and out. Ou seja, aqui eu coloquei um mid-term, inclusive, né? Então, no primeiro eu falo assim, my goal is to transition into a leadership or strategic account executive role. Ou seja, eu tenho a intenção de ou ir para um cargo de liderança ou estar cada vez mais envolvido como um account executive estratégico, tá? Então esse é um objetivo que eu tenho nos 5 anos. E aí eu coloco um objetivo de 2 anos. Então, o objetivo de 2 anos é o quê? Eu quero manter a consistência de atingir meu objetivo, né? Of hitting my quota, e tá cada vez mais por dentro e mestre nesse específico território que eu trabalho hoje, tá? Então, essa é uma resposta aí muito boa e a pessoa já tem uma noção já do que você quer. Sorry, folks, tive uma pequena interrupção, mas vamos nessa. Vamos retomar. Bom, question number 5. Ó, a question number 5. What do you know about our company? Ou, geralmente, o entrevistador vai perguntar assim, well, do you have any questions for me, etc. Ou simplesmente ele vai falar assim, I don't know if you know what our company is or what our company do, né? Então, quando ele der essa brecha se você conhece ou se você sabe alguma coisa sobre a empresa, essa é uma resposta um pouquinho mais personal. Eu vou colocar ali embaixo um script para vocês, mas basicamente assim, o que você pode fazer? I heard your company is part of the leadership board of blah, 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 ou I heard you had a great contract with blah, blah, blah customer, né? No caso da empresa que eu trabalho hoje, no ano anterior, aliás, no ano que eu estava fazendo a entrevista, eles fecharam um contrato com o Liverpool FC, em Marketing Automation, que é o produto que eu trabalho hoje. Então, eu com certeza utilizei isso para fazer o gancho, né? Para dizer, olha, look, eu sei que eu estou indo para um market leader, which already closed the deal with Liverpool FC, and by the way, I'm a huge football fan. Então, você vai criando essa interconexão, mas o importante é o quê? Go beyond, ou seja, vai além do homepage. O homepage da empresa não fala 100% da empresa. Então, pesquisa história, pesquisa sobre o CEO. Teve uma empresa que eu fiz entrevista também, que eu sabia que o CEO era de Sri Lanka, e eu sabia que ele tinha uma estratégia muito agressiva com relação a avançar os negócios aqui na América Latina, né? Então,
Enfim, você pode utilizar. Hoje a gente tem diversas ferramentas de Artificial Intelligence que pode te ajudar, inclusive, nessa pesquisa, tá? Então, what do you know about our company? Ou se ele falar assim, I don't know if you know our company, né? The name blah. Então, não sei se você conhece a nossa empresa. E aí você já pode, yes, I did my research. Ou yes, I did my homework. Eu fiz meu dever de casa, eu fiz minha pesquisa, né? I did my homework. And I'm sorry, I know that, blá blá blá. E você pode interromper. E falando, o entrevistador vai ficar impressionado. Tá bom? Question number 6. How do you deal with changes? Essa é uma pergunta que pode vir. Eu confesso que nas últimas entrevistas que eu fiz, não veio muito, mas how do you deal with changes? Como você lida com mudanças? Certo? E aqui, você pode você tem que dar uma resposta dizendo que assim, mudanças acontecem e nós temos que estar 100% prontos para elas. O importante é ser um profissional adaptativo, tá certo? Então, a minha resposta é: in tech and enterprise sales, change is only a constant. It can be an algorithm update, a shift in market conditions, or a sudden pivot in a prospect internal's budget. I don't just deal with the change, I anticipate it. Ou seja, aqui eu dei alguns exemplos do que acontece muito no mercado, e aí eu termino com uma frase muito boa. I don't just deal with the change, I anticipate it. Ou seja, eu tento antecipar essa mudança. Então, isso deixa o entrevistador falar, pô, bom, legal, o cara tem uma boa visão, ele entende realmente o que acontece na indústria, né? É muito importante vocês fazerem um bom dever de casa antes de uma entrevista, principalmente quando a empresa já é uma empresa mais consolidada, mais enterprise, global, como a que eu estou hoje, tá? Question number 7. Do you work well under pressure? Você trabalha bem sob pressão? Do you work well under pressure? Under pressure. Né? Bom, e aí eu simples e curto, eu responderia dessa forma. I view pressure as a constant metric in sales, which is why my goal is always to perform exactly the same whether the pressure is high or low. Certo? Você pode florear cada vez mais a sua resposta, mas eu acho que uma resposta simples e curta como essa, dizendo que I know pressure is a metric into enterprise sales market, ou seja, eu sei que é uma métrica entre as vendas, né, de enterprise. My goal is always to work well, not under, but also with low pressure. So it doesn't matter if the pressure is high or low, I work well, certo? Então trabalho bem, não importa se está alto ou baixo a pressão, tá bom? Uma boa resposta simples, concisa, na minha opinião. Acho que se tiver alguém assistindo e é especialista em como fala, em entrevista de emprego, pô, dá uma dica aí também pra galera, nos comentários às vezes. Quem sabe eu não faço uma parte 2 falando só realmente de como se portar em uma job interview, tá certo? E aí, por último, how do you make important decisions? How do you make important decisions? Como que você faz decisões importantes? Como é que você toma? O que você põe em prioridade, etc. Tá? Isso é uma coisa que perguntou constantemente. E aí, no meu caso, a empresa que eu trabalho hoje, a SaaS Software, ela é uma empresa de analytics e data, ou seja, analíticos e dados, né? E aí, na minha resposta, eu utilizei um pouquinho do, do que a empresa faz, né? Do to-do da empresa, né? Então, a resposta foi: My decision-making process is rooted in a balance of data analysis and collaborative alignment. Data analysis. First, I look at the metrics, whether that historical account data, conversion rates, or industry indicators. Certo? E aí, however, I also firmly believe that even the best strategists and continuous mentoring to avoid blind spots. Né? Então, aqui eu coloquei sobre blind spots. Na época eu não falei sobre isso, eu falei muito mais ao primeiro parágrafo. Eu focaria no primeiro parágrafo, vou até repetir. My decision-making process is rooted a balance of data analysis and collaborative alignment.
First, I look at the metrics, whether that's historical account data, conversion rates, or industry factors. Então, na minha opinião, você deve muito colocar uma análise estratégica, né, dependendo do seu cargo. Então, a gente está falando de novo aqui de vendas, desenvolvimento de vendas. E você colocar também um pouco de alinhamento interno, que é importante também nessa nossa indústria tech. Tá? Anyways, então, essa é a minha última resposta para How do you make important decisions? Eu vou de novo colocar todas essas respostas aqui abaixo. E de novo, o que é importante vocês entenderem? Essas respostas são, de novo, para um cargo de Business Development Representative ou, no meu caso, Prospect Development Representative. Então, pré-vendas, certo? Se eu fosse Account Executive, minhas respostas, obviamente, seriam diferentes. Se fosse para, sei lá, Architecture, se fosse para Lawyer, né, um advogado, se fosse qualquer outro tipo de função diferente, as respostas seriam completamente diferentes. Então, adapte, mas tenha essas 8 perguntas aí no seu coração. E a dica que eu queria dar para vocês é, quando vocês tiverem uma entrevista de emprego em inglês, não se sintam inseguros. Pegue esse meu vídeo, pegue qualquer outro material e, com o perdão do jargão informal, engole o material. Ou seja, não assiste uma vez e já era, ou não assiste 2 vezes e já era. Assiste ele 10, 15, 20 vezes se precisar. Faz ali um pouquinho do seu dever de casa, ou seja, põe tudo num papel ou tudo numa AI, enfim, no notas de computador e pratica aquilo. Pratica olhando no espelho, pratica olhando pro cachorro, pratica para sua esposa ou namorada, ou esposo, namorado, não sei, pratica com alguma pessoa. Se você tem um professor, professor, fiz aqui um exemplo, queria que o senhor me ajudasse aqui, pra ver se tá bom, né, principalmente para ele te ajudar na parte porque parte da indústria que você trabalha, você quem sabe mais do que qualquer professor. Agora, com parte de línguas, aí ele pode te ajudar também, tá? Então, não assiste só uma vez, assiste várias vezes. Esse meu vídeo aqui vai ter 20 e poucos minutos. Então, se você assistir 10 vezes, você vai estar gastando aí 200 minutos, né? Ou quase 250 minutos, tá? Dá um pouco menos de 4 horas. Mas aí você, obviamente, você não assiste tudo num dia só. Assiste um dia, outro no outro, outro no outro, outro no outro. Como você vai ter o áudio e a leitura embaixo, pô, é o melhor dos mundos, tá? Então, essa é a minha dica final, ok? Bom, eu acho que a prática leva à perfeição, mas principalmente o relaxing, tá? Você tem que entrar relaxado em qualquer entrevista de emprego, tá? A gente tem que assumir que a gente já não está na empresa, né? Então, se você entrar, já que, tipo, bom, o não é certeza, vamos buscar o sim, você tira um pouco da pressão, né? Não pensar em outros oponentes que estarão lá, às vezes você pode até saber por comentários aí, às vezes um LinkedIn, não sei, saber que uma pessoa X ali tá disputando com você, cara, não importa. Importa e você vencer a você mesmo. E se você for escolhido por essa empresa, pô, você tem muito valor a agregar. Tá bom? Tá certo? Folks, that's it. Thank you. Obrigado aí por mais um vídeo. É um vídeo extra aí que eu tô gravando numa quarta-feira. Eu tava mantendo a constante da quinta e do domingo, aí eu quis encaixar tema de Copa do Mundo. Eu vou voltar pra parte só técnica de inglês e tudo mais. E well, we continue here. Nós continuamos aqui para te ajudar, ok? Thank you very much. Again, inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo, tá bom? E peace out, take care.